Boa noite, Fael. Eu me chamo Bela, tenho 39 anos e sou de São Paulo. O meu marido e eu sempre gostamos de acampar. Vivemos em São Roque, São Paulo, e reservamos 2 semanas todo verão para um acampamento onde podemos fugir da agitação e nos desconectar do mundo real. Chegamos ao Morro do Sabuô para algumas aventuras no interior por alguns dias. E depois subimos para as montanhas para pescar. No caminho para casa, geralmente paramos em uma cachoeira para nos refrescar. E nesta viagem particular, o meu marido, eu e o nosso pastor alemão, Zeus, estávamos viajando. Acabamos achando um lago para nadar durante o dia, e quando nos cansamos, decidimos achar um lugar para acampar. Nós dois estávamos bem familiarizados com aquela área e sabíamos que havia um acampamento gratuito a cerca de 19 quilômetros morro acima. Bem, eu nunca gostei daquele acampamento específico, porque fica muito frio naquela altitude, mesmo no verão. Mas tanto faz, era de graça e tínhamos bastante lenha. Quando entramos no acampamento, havia apenas uma barraca armada, mas não vimos ninguém. Na verdade, durante toda a noite, não houve outra pessoa à vista. Eu adoro quando o acampamento está vazio e está em uma área bem primitiva e remota. Então, era raro ver pessoas passando de carro. E depois que montamos o acampamento, a cerveja estava fluindo muito livremente. E quando já estávamos bem cansados, saímos um pouco, cozinhamos o jantar na fogueira e caímos no sono. O meu marido, o meu cachorro e eu dormíamos profundamente quando fomos acordados por um uivo maligno no meio da noite. E um de nós pegou o telefone para ver que horas eram. Eram 3 da manhã, e então meu marido pegou a arma e disse para eu ficar lá, e saiu para ver o que estava acontecendo. Bem, claro que eu queria dar uma espiada, e eu vi que havia uma figura humanoide bem parecida com um homem, em pé, bem na frente da outra tenda que foi armada do outro lado do riacho, olhando para o céu e apenas uivando. Foi um uivo alto e horrível, e foi simplesmente aterrorizante. Normalmente, algo assim me levaria a chamar a polícia, mas por ser tão remoto o lugar, o sinal de celular era inexistente. Aquele homem, ou coisa, gritava e se contorcia, e ora voltava a uivar. O nosso pastor alemão latia para aquela figura. Então, tivemos que colocar a focinheira nele para não chamar a atenção daquilo. O meu marido não queria ir até lá por motivos óbvios. Então ele voltou para a barraca e acho que nenhum de nós dormiu o resto da noite. Ainda mais porque um fedor horrível tomou conta do lugar minutos depois e tínhamos certeza que vinha daquela direção. Na manhã seguinte, fizemos as malas e partimos assim que pudemos. A mesma tenda ainda estava lá, porém não havia ninguém à vista. Chegamos próximo da tenda e ali na terra haviam pegadas enormes como as de uma pessoa, com os pés finos e muito grandes. Fomos embora assustados e, na verdade, passamos por lá alguns dias depois, por curiosidade, e a barraca ainda estava armada no mesmo local, mas ainda não havia outros campistas. Isso foi há cerca de 10 anos, e visitamos a área com frequência, pois agora temos uma cabana a cerca de 20 quilômetros do acampamento. E quando subimos a montanha e passamos por aquele acampamento, o uivo é sempre a primeira coisa sobre a qual falamos. E eu sempre me pergunto
o que estava acontecendo com aquele cara e por que ele estava enlouquecendo e se transformando. Boa noite. Essa história que eu vou contar aconteceu quando eu ainda era adolescente e morava em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Na época, eu tinha 17 anos e, como todo adolescente, gostava de viajar e todos tínhamos vontade de passar um final de semana no Balneário do Caldas, que fica na cidade de Barbalha, localizada no sul daquele estado. Fizemos então os preparativos para a nossa aventura, porém, combinamos que não iríamos ficar em um hotel, pois assim poderíamos aproveitar bem as noites. Ficamos num lugar que chamávamos de O Cruzeiro, onde durante o dia muitas pessoas costumavam acampar. Dizem que à noite o local se torna mal assombrado, e tudo ocorreu às mil maravilhas durante o dia. Nos divertimos muito no balneário e ao entardecer fomos ao tal cruzeiro para passar a noite. Éramos 8 pessoas, 4 homens e 4 mulheres. Levamos apenas uma barraca e vários colchonetes. Fizemos uma fogueira e ficamos conversando besteiras. A vista era muito bonita de lá. O céu estava limpo e a lua clareava bastante. Até então, havia ocorrido tudo bem. Porém, o resto de nossa noite iria se transformar num pesadelo dos mais horríveis. Mais tarde da noite, começamos a ouvir um barulho que vinha da mata, próximo onde estávamos. Pensamos em algum animal, mas com a fogueira acesa, ele não se aproximaria. Tentamos ficar calmos para não assustar as meninas, mas estávamos temerosos, pois nenhum de nós tinha trazido nenhuma espécie de arma. E foi quando a minha namorada deu um grito e todos se levantaram assustados. Ela disse ter visto um homem passando na mata. Não tinha mais como manter a calma, estávamos realmente apavorados. E para voltar ao vilarejo, onde ficava o balneário, tínhamos que atravessar a mata. Então, resolvemos que só voltaríamos quando amanhecesse. E neste momento, começamos a ver vultos aparecerem da mata, um depois do outro, até formar um total de 10 vultos. Eles apontavam para nós e cochichavam palavras incompreensíveis. E de repente, se viraram e voltaram para a mata. Pedimos para as meninas ficarem dentro da barraca enquanto decidíamos o que fazer. Resolvemos que 2 de nós ficariam e 2 iriam ver o que estava acontecendo. Bem, isso foi um erro, pois não deveríamos nunca ter ido atrás daqueles vultos. Eu e o outro colega pegamos um pedaço de pau e seguimos com muito medo, mas não podíamos demonstrar. E quando entramos na mata, comecei a sentir uma fadiga nas pernas. Ouvíamos gritos e gemidos de desespero. Notamos vultos passando rapidamente por entre os arbustos. Perguntei quem estava lá, mas não obtive respostas. De repente, vozes vindo de todas as direções nos deixaram confusos. Começamos a correr e nos perdemos um dos outros. Maior foi a minha surpresa quando uma criança de mais ou menos uns 10 anos de idade apareceu na minha frente e disse: "Oi, por favor, nos ajude." A criança pegou na minha mão e me levou a um local próximo onde estávamos. A sua mão era gelada e, lá chegando,
eu vi um caminhão virado e vários corpos no chão. Fiquei sem saber o que fazer e eu pedi que a criança aguardasse que eu iria pedir ajuda. Então, ele se ofereceu para me levar ao acampamento. E quando cheguei lá, contei a todos o que eu tinha visto e decidimos pedir ajuda. A criança havia sumido e imaginamos que ele havia voltado para o local do acidente. E quando chegamos ao vilarejo, procuramos o posto policial e contamos o que tinha acontecido. O policial deu uma risada na nossa cara. Não entendemos nada na hora, mas ele contou que há 10 anos atrás, um caminhão carregado de 10 adultos e uma criança havia tombado na estrada e que ninguém sobreviveu. E desde então, muitas pessoas têm visto coisas sobrenaturais no lugar. Outro dia, resolvemos ir até o local do acidente. E lá encontramos 11 cruzes e muitos restos de vela que foram acesas em memória daquelas infelizes almas. Com certeza, fomos então visitados pelos fantasmas das vítimas daquele acidente na noite passada. E não é preciso nem dizer que eu fiquei pálido e com os cabelos em pé. No mesmo momento, fomos embora daquele lugar, e essa experiência ficou gravada em nossas mentes, e até hoje comentamos aquele acidente, o qual nunca será esquecido, pois foi algo que vai me deixar traumatizado para sempre. Boa noite.